Olá pessoal, eu sou o professor Maurílio. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. A nossa videoaula hoje vai ser sobre resistores, que são elementos que transformam energia elétrica em energia térmica. Exemplo desses objetos são o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, o secador. E para iniciarmos, vejamos aqui. Estudo dos resistores, resistência elétrica. Então aqui seria como se um resistor trabalhando dentro desses objetos. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma diferença de potencial e aqui nós temos um resistor. Então, como existe essa diferença de potencial, então a corrente elétrica ela vai ultrapassar esse resistor. A partir do momento que ela tenta ultrapassar esse resistor, então esse resistor começa a esquentar, transformando a energia elétrica em energia térmica. Exatamente. Então vejamos aqui como fazer para calcular a resistência, a diferença de potencial e a corrente elétrica. A diferença de potencial pelo Sistema Internacional de Medidas, ele é representado pelo volt. A corrente de intensidade, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é representada por amperes e a resistência é representada por ômega. Então, essas são as unidades de medida. E essa formazinha aqui, ela implica também essa daqui. Ou seja, a diferença de potencial é proporcionalmente igual a resistência vezes a corrente de intensidade. E para visualizar melhor, vejamos essa questão aqui, esse exemplo. Quando se aplica uma diferença de potencial de 12 volts no resistor ôhmico, ele é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Ou seja, quando se aplica uma diferença de potencial de 12 volts nesse resistor aqui, ôhmico, ele é percorrido por uma corrente de 3 amperes. A corrente ela é percorrida de 3 amperes. Então, primeiro, determina a resistência do resistor e depois a corrente quando a ela se aplica uma diferença de potencial de 10 volts. Então vamos primeiro calcular a resistência do resistor. Então, usando aqui a formulazinha, ficaria o seguinte: R vai ser igual a U, que é a diferença de potencial, sobre I. Que implica que o R vai ser igual... Quem é a diferença de potencial aqui que foi dado? 12 volts, então 12, dividido por uma corrente de intensidade, que é 3 amperes. Vai ficar dividido por 3, então aqui vai ficar 12 por 3, 4 Rom, representado por a letra grega maiúscula ômega. Então foi calculada aqui a resistência do resistor. Agora vamos calcular a corrente quando aplicado a esse resistor, uma diferença de potencial de 10 volts. Então, vamos usar aqui essa fórmula agora, para ficar U é igual a R vezes I, que implica, o nosso U aqui que foi dado, a diferença de potencial é 10, igual a resistência, a gente encontrou aqui 4 vezes I. Vamos achar essa corrente de intensidade que é o I. Então aqui vai ficar 10 dividido por 4, né? 10 dividido por 4 igual a I. 10 dividido por 4 igual a I. Então vai ficar 10 dividido por 4 vai ser igual a 2,5 igual a I. Ou I igual a 2,5 amperes. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejamos outro exemplo sobre diferença de potencial.
Pessoal, vejamos mais dois exemplos sobre resistência elétrica. Segundo, um chuveiro tem resistência de 10 ohm. Qual é a corrente quando ligado em 220 volts? Então, pessoal, para começar, vamos colocar logo a formazinha que é resistência é igual a U, né, que é a diferença do potencial, sobre I, que é a corrente elétrica. Então aqui vai ficar, como ele está querendo qual é a corrente, então a corrente de intensidade é o I. Então o 10 aqui já vê que é a resistência, né, que é ohm, e o 220 que é volt é a diferença do potencial. Então ficaria da seguinte forma: a resistência 10 igual a 220 dividido por I, que é a corrente. Então, multiplicando aqui meio por os extremos, vai ficar 10 vezes I. 10I, 1 vezes 220, 220. Vai ficar I igual a 220 por 10. Corta aqui, então I vai ser igual a 22 amperes. Vejamos o terceiro exemplo sobre resistência elétrica. Então, essa questão aqui é o seguinte: qual a diferença de potencial deve ser aplicada a um resistor ôhmico de resistência 200 ômega ou 200 ohm para se obter uma corrente de 100 miliamperes? Lembrando, pessoal, que miliampere equivale a 10 vezes 10 elevado a menos 3. Então, colocando aqui a mesma formazinha, vai ficar R vai ser igual a U, que é a diferença de potencial, dividido por corrente de intensidade. O que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a resistência, que é 200. Nós temos aqui a resistência, que é 200, igual. Nós temos aqui a corrente, que é de intensidade, que como eu já falei, 100 vezes 10 elevado a menos 3, né? Porque miliampere significa 10 elevado a menos 3, vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 3. E o aqui, que é a diferença de potencial, é o que está pedindo na questão. Então aqui basta multiplicar meio para os extremos. U vezes 1 vai ser U, diferença de potencial. 200 vezes 100, 2 vezes 1 é 2. Acrescenta aqui os 4 0, né? Os 4 0 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui, pessoal, veja, U vai ser igual a diferença de potencial. Andando aqui 3 casinhas voltando, 1, 2, 3, para eliminar essa notação científica. Então vai ficar 20, no caso 20 volts. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Veja mais uma questão sobre resistência elétrica. Pessoal, vejamos o quarto exemplo sobre corrente elétrica. A curva característica de um resistor ôhmico está representada no gráfico. Determine. Letra A, a resistência do resistor. Letra B, a diferença de potencial no resistor quando percorrido por uma corrente de 1,5 ampere. Aqui nós temos aqui o gráficozinho. Quando a corrente de intensidade for 5 amperes, a diferença de potencial vai ser 30 volts. Então aqui basta pegarmos aqui a formazinha. Resistor vai ser igual a diferença de potencial dividido por a corrente de intensidade. Então vai ficar, implica que a resistência vai ser igual a diferença de potencial, que no caso aqui é 30, dividido pela corrente de intensidade, que é 5. Então aqui vai ficar 30 dividido por 5, 6 ohm. Letra B,
a diferença de potencial no resistor quando percorrido por uma corrente de 1,5 A. Basta pegarmos também a mesma formazinha. A resistência vai ser igual à diferença de potencial dividido por I, que é a corrente de intensidade, que implica que a nossa resistência 6 foi encontrada aqui, e a nossa diferença de potencial é o que a gente vai procurar descobrir, ou seja, U dividido por a corrente de intensidade que foi dada na questão, que é 1,5 A. Então aqui meio por os extremos, U vezes 1 dá U, 6 vezes 1,5 dá 9 volts. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima.